Fala galera, tudo jóia? Flipchart Try de novo. Hoje a gente vai chegar lá nos primeiros passos. Vamos voltar lá atrás e a gente vai falar de ICP. O que é ICP? Ideal Customer Profile, ou perfil de cliente ideal. Em resumo, esse é o cara com quem você gostaria de falar na hora de vender. Por quê? Porque ele tem o perfil de quem realmente precisa comprar de você. Que é uma maneira mais simples ainda, quando a gente fala, por exemplo, do produto que você vende, a gente geralmente cita que no processo de vendas você não fala do produto, você fala da solução, não é? Então, produto e solução são coisas diferentes. O produto é uma funcionalidade, é as características do produto, uma definição dele. A solução é exatamente o que ela está resolvendo. Então, como eu resolvo um problema? No final das contas, o ICP ele é o cara que vai ter os problemas corretos para a solução que você oferece. Então essa é uma maneira muito simples de resumir a lógica do ICP. Aqui tá claro? Então tá ótimo. Eu quero falar com você sobre 3 tipos de soluções que você pode entregar para o mercado B2B, Business to Business, ou mercado de empresas que vendem para outras empresas. Toda solução ela pode ser encaixada em um cenário onde eu aumento a receita do meu cliente final, eu estou reduzindo o custo dele ou eu estou reduzindo os riscos desse meu cliente. São 3 diferentes tipos de solução e no final das contas quase toda solução vai ser encaixada aqui dentro. Isso é, se eu estou falando de soluções que são aquilo que a gente vai brincar de o famoso antibiótico e não a vitamina. Então se você está vendendo algo que é supérfluo, como, por exemplo, algumas pessoas vendem felicidade, vendem bem-estar, vendem estilo de vida, talvez não seja a prioridade do lead. Isso é uma vitamina, ele pode abrir mão em momentos de risco. E aí, nesses casos, você não está trabalhando com esses 3 níveis, essas 3 categorias de solução. Mas se a gente vai trabalhar com 3 categorias simples, essas 3 categorias de soluções são antibióticos, ou seja, resolvem problemas reais, elas vão estar enquadradas aqui. E aí vamos pensar, da mesma maneira que a gente volta lá no mundo animal, a gente olha, por exemplo, um leão indo caçar. Quando o leão junta, por exemplo, quem caça geralmente é a leoa, todo mundo já sabe disso, o leão ele é mais folgado mesmo. Mas quando as leoas se juntam, por exemplo, para realizar uma caça, elas vão escolher qualquer animal para caçar? Elas vão, por exemplo, ir atrás de, sei lá, um leopardo, de um tigre? Geralmente não. Por quê? Porque ele não é o perfil de cliente ideal. Além dele ser muito forte e conseguir brigar de volta, ele é muito rápido e consegue correr em alguns casos. Então eles têm que encontrar animais que não são rápidos o suficiente para correr deles, mas ao mesmo tempo oferecem pouca briga, ou seja, pouco risco na hora de eu conseguir realizar minha caça, e no final vão oferecer o maior retorno possível em termos de carne que a gente pode alimentar. Até porque depois que a gente termina de caçar, vem o leão e come primeiro. Então a leoa ela tem que preocupar em caçar alguma coisa que vai permitir que o leão mate a fome dele e que no final ela também possa comer, dê de comida aos filhotes. Fez sentido? Vamos puxar isso agora para o momento de uma empresa. Quando eu olho para um mercado, eu tenho um mercado sem fim para eu vender e eu tenho que definir, em primeiro lugar, o que a gente chama de low hanging fruit. Na tradução, seria aquela fruta que está nos galhos mais baixos. E aí, para uma outra analogia, se você vai buscar, por exemplo, fruta numa árvore, a árvore é alta, você vai pegar primeiro quais frutas? Aquelas que você consegue pegar na mão, sem ter que subir na árvore, não é? Então você pega elas primeiro, chupa elas ali, ou guarda, e depois vai subir na árvore para pegar mais frutas. Mas se você tem um objetivo de um número de frutas para pegar logo naquele momento, as de menor esforço são as que dão maior retorno. Por quê? Porque no mundo de venda, se você consegue os clientes que vão oferecer o menor esforço de venda, você consegue o maior retorno financeiro, porque você está diminuindo o seu custo de aquisição do cliente. Ficou bem claro? O que vai acontecer no final das contas? O ICP, ele é uma definição que você faz do seu lado de um perfil de cliente ideal. Ou seja, você define quais são as características que uma empresa tem que reunir e que uma pessoa daquela empresa vai reunir para que você consiga vender para ela com maior facilidade. Ou seja, para que ela provavelmente tenha o problema que a sua solução resolve e que no final das contas você consiga demonstrar esse problema para ela e aumentar a urgência de compra. Por quê? Porque ela quer resolver aquele problema, ela entende o nível de implicação que aquele problema gera para ela.
Essas são algumas das perguntas que a gente vai responder para, por exemplo, definir um ICP. São várias e para o seu negócio você pode definir outras perguntas específicas. Não existe uma fórmula padrão para ICP. O que importa é que você responda perguntas como essas para garantir que você tenha mapeado aquele perfil. Por quê? Porque na hora que você vai conversar com o mercado, você tem que saber com quem você deseja conversar. Em Outbound, por exemplo, o time de inteligência comercial, que é o responsável por gerar a lista qualificada, ele vai utilizar o ICP como norte na hora de conseguir criar uma lista. Então ele vai procurar por empresas que tenham as características de um ICP, e aí, naturalmente, ele vai gerar os leads dentro daquelas empresas também baseado nisso daqui. E aí ele gera uma lista pré-qualificada, que é o que aqui do nosso lado, no Outbound Marketing, no Reeve, a gente chama de Smart Lead, para entregar para o time de prospecção falar. E aí, naturalmente, o seu discurso ele é direcionado por tudo isso. Quer um exemplo claro de como que você vai direcionar seu discurso? Se você tem uma solução que é focada em aumento de receita, com quem que você vai falar dentro daquela empresa? É mais provável que você fale ou com um cara de marketing, ou com um cara de vendas, ou com o próprio CEO, não? Esses são os caras que estão interessados nesse sentido. Você não vai conversar com um cara de tecnologia. Ele não está falando de aumento de receita. Agora, se você fala sobre diminuição de risco, diminuição de custos, redução de custos, você está justamente falando com os caras certos quando você chega, por exemplo, no CFO, que é o cara responsável por controlar o orçamento da empresa. Ou quando você vai falar diretamente com o cara de tecnologia e falar como que ele pode ter menos riscos, por exemplo, da solução, do software, da plataforma deles, sair do ar, ficar indisponível para todos os clientes, e o tanto de reclamação que isso ia dar. Então, quando a gente define bem o ICP baseado na nossa solução, a gente consegue direcionar bem o nosso processo, seja ele de inbound ou outbound. Por quê? Porque a gente entra num contexto e direciona o nosso discurso de maneira correta, já que o processo já está bem segmentado. Fez sentido? Então eu tenho uma dica final para você que está definindo o seu ICP agora. Nós montamos uma ferramenta com as principais perguntas para você definir o seu ICP. Eu vou colocar ela aqui nos comentários. Se você entrar lá, você vai responder essas perguntas e ela vai gerar um PDF para você poder compartilhar com todo o seu time. Se você quiser, você pode imprimir e colar na parede da sua empresa. E aí, o que vai acontecer? Fica claro para todo mundo quem é o seu Ideal Customer Profile. Lembrando que, duas dicas finais. Você não deve ter esse Ideal Customer Profile escrito em pedra. Ele muda ao longo do tempo, assim como a sua solução também muda. Assim como o mercado também muda. E segundo lugar, não caia no conto do vigário de encontrei o mercado ideal, vou trabalhar apenas com ele. Você pode ter sim mais de um ICP. Em alguns casos, uma empresa de médio porte tem um ICP completamente diferente de uma empresa pequena. E aí, você vai saber diferenciar um do outro na hora de conversar com eles e aplicar o contexto do seu discurso para cada um desses ICPs. Fechado? Confere a nossa ferramenta, deixa seu comentário, fala o que você quer que a gente comente no próximo Flipchart Friday ou tire suas dúvidas comigo, beleza? Muito obrigado e abração!